Mas, Paola, por que que tendo uma empresa, né, uma empresa com prêmios do Google, viagem com tudo pago pelo Google, grandes conquistas, né, inclusive conquistas que grandes empresas de São Paulo, com prédios enormes, né, pessoas trabalhando e tal, conquistaram, você também conquistou, por que que você optou pela sua carreira CLT e não pelo PJ, não pela sua empresa? E eu quero falar sobre isso. E eu vou começar falando sobre uma justificativa, né, sobre um motivo. Não é o motivo principal, mas é um dos. Eu sou mulher e todo mundo sabe, ou deveria saber, que para mulheres, né, esse mundo é muito mais desafiador, muito mais difícil. E eu tinha 23 anos quando tudo isso começou, do interior de Minas, de Timóteo, e concorrendo, né, na época, as empresas que ganharam também os prêmios, que receberam os convites de viagem, eram de São Paulo. Eu lembro que eu ganhei um videocase que foi gravado para uma agência enviada pelo Google. E eles ficaram impressionadíssimos, porque eles vieram gravar. Tem esse vídeo também, né? Um vídeo antigo. Eles vieram gravar em Timóteo e eles falavam: Nossa, mas as outras agências muito grandes, né? Empresas muito grandes. E você aqui veio uma equipe, gente, veio de van. Assim, uma coisa é, grandiosa. E eu lá. Era uma Eugência, ganhadora dos prêmios. Então foi muito desafiador assim para mim lidar com isso tudo, tendo 23 anos, tendo que seguir estudando, né, me dedicando aos estudos, à graduação, depois eu fiz o mestrado, e eu precisava fazer isso, eu não podia simplesmente me dedicar ao meu negócio. Então eu segui o meu caminho. E além disso tudo, né, de todas essas questões que estavam atreladas ao fato de ser um mundo novo para mim, um desafio grande que eu não estava preparada para lidar, porque as coisas aconteceram muito rápido, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu simplesmente desenvolvi um conhecimento, me tornei agência parceira, eles lançaram essa premiação e eu ganhei. Eu abri a minha empresa e menos de um ano depois eu estava ganhando essa premiação junto com outras grandes empresas. Então eu não estava preparada, não me sentia preparada. E é claro que vem aquela síndrome do impostor aí para poder dar, né, dar uma ajudada aí nesse processo todo. E eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que me ajudou também a traçar as estratégias para que eu pudesse alcançar esse sonho. Então, esse era o meu foco na época. E antes de seguir falando sobre esse sonho, uma coisa muito importante é que no meu caso, eu consegui alcançar o sonho, deu tudo certo e tal, mas eu com plena consciência de que se o caminho, se o percurso, né, precisasse ele sofrer mudanças, eu estava aberta a isso, eu sigo aberta a isso, porque as coisas podem mudar. Hoje eu vivo essa realidade, amanhã eu posso não viver mais. Eu posso ser demitido, eu posso ser promovido, eu posso ter que mudar de cidade, eu posso ter que fazer mudanças na minha vida que às vezes não estão programadas, que não estão dentro do sonho, mas que são necessárias. E essa é a primeira coisa que a gente tem que ter consciência. E a segunda coisa, que é a segunda justificativa, né? Além de todas essas que eu já falei, nem sei se é a segunda mais, mas uma empresa, para ela ser sustentável, existem alguns pré-requisitos e alguns critérios. E essa era uma preocupação também que eu sempre tive em relação a ter a minha própria empresa. Ser CLT é difícil, ter uma empresa é difícil, e para ter uma empresa, existem alguns critérios, né, de sustentabilidade, para que a sua empresa se desenvolva, para que você não sinta que simplesmente você está ali é, desenvolvendo o seu negócio para pagar contas, porque esse não é o objetivo, né? Para uma empresa ser sustentável, existem vários outros critérios, vários desafios que você precisa enfrentar ao longo desse processo, e eu ainda não me sentia preparada, né, para poder criar e desenvolver um negócio sustentável. E por isso eu segui uma outra estratégia, que é sobre essa estratégia que eu vou falar agora, que está relacionada a esse sonho. Sabe aquele sonho que parece aquele sonho muito distante, que você não vai alcançar, inalcançável? Pois é. Essa semana, hoje, e inclusive eu já realizei esse sonho em uma outra oportunidade, mas dessa vez é que eu tô tendo a oportunidade de ter um pouquinho mais de tempo para falar, eu estou realizando um sonho. Essa é a realização de um sonho. Porque lá em Timóteo, que é a minha cidade,
quando eu era adolescente, né, tava começando ali a pensar na minha carreira, no meu futuro e tal, o meu grande sonho era trabalhar em uma grande empresa. Pensando não só em pagar boletos na vida financeira, pensando nisso também, porque é muito importante, eu pensava nisso também, em ser uma pessoa independente, mas também porque você trabalhando em uma grande empresa, você impacta em uma proporção maior. As suas atividades, as suas habilidades têm um impacto maior, porque uma grande empresa tem um impacto maior. E para mim, não é suficiente só pagar as minhas contas, ter uma qualidade de vida e etc. Para mim também é importante impactar, ter um impacto positivo na vida de pessoas, empresas, impactar de forma positiva. Esse é o meu propósito. Mas o meu propósito, eu não nasci com esse propósito. Eu fui descobrindo, eu fui desenvolvendo as coisas, eu fui fazendo coisas para poder descobrir que, por esse caminho não tá bom. Igual, por exemplo, o meu primeiro emprego. Depois do meu primeiro emprego foi que eu percebi que não, eu tenho um propósito. Eu quero exercer funções onde eu sinta que eu estou impactando, direto ou indiretamente, na vida de pessoas, na vida de empresas, que eu estou ajudando positivamente outras pessoas e não só pagando as minhas contas e recebendo o meu salário. E desde então eu venho buscando oportunidades, pensando também nesse propósito, e não só em pagar contas. E eu fui descobrindo ali no caminho, fazendo coisas, né? Porque geralmente quando a gente está parado, a gente não vivenciou experiências, né? A gente não sabe muito por qual caminho seguir. A gente vai descobrindo ao longo do caminho. Ou então, quando a gente tem referências, porque quando a gente tem referências, essa pessoa ela já vivenciou, ela já viveu experiências e ela consegue ali nos dar um norte. Então, o meu pai, ele sempre foi essa referência para mim, e ele fazia viagens corporativas, e eu achava incrível, muito legal, e o meu sonho passou a ser trabalhar em uma grande empresa, pensando no meu propósito, pensando em pagar as minhas contas e pensando também na admiração que eu tinha, né, pelo profissional que ele foi se tornando e também em querer ser aquela pessoa. Mas a gente sabe que para mulheres é muito mais difícil. Eu não tinha referência de mulheres na época dele. Na época em que eu via ele fazendo viagens corporativas, crescendo na sua carreira, eu não tinha referência de mulheres. Mas eu queria estar lá. Então, o meu sonho era um desafio muito maior. Mas eu gosto de desafio. Então, eu comecei a correr atrás disso. Hoje, eu tenho 31 anos e eu ainda não ocupo, na vida corporativa, um cargo de liderança. Mas eu sou líder da minha carreira, eu sou líder do meu desenvolvimento, eu sou líder na minha função atual, onde eu gerencio o meu tempo, eu gerencio as minhas entregas e eu sou líder de mim. E quem fizer o curso de liderança da Conquer vai saber do que eu tô falando, porque eu fiz também. Tem vários tipos de liderança, vários níveis de liderança, né? E atualmente no meu mundo corporativo eu sou líder de mim. Na minha empresa, eu sou líder. Na minha empresa eu sou líder. Mas com o tempo, né, eu sou uma pessoa muito família, né? E eu sempre amei a minha vida em Timóteo, a minha cidade, estar próximo à minha família e tal. Com o tempo, meu sonho ele foi ficando mais desafiador, porque eu não queria só trabalhar em uma grande empresa. Eu queria trabalhar em uma grande empresa e morar em Timóteo. E eu brincava, porque eu sabia que isso era muito difícil na época. Não tinha essa coisa de trabalho remoto, né? Não era tão difundido quanto é hoje, e todo mundo sabe que isso começou a evoluir mais nos últimos tempos. Mas aí eu brincava, né? Falava, ai, meu sonho era trabalhar em uma grande empresa e morar em Timóteo. E em 2021, eu realizei esse sonho, porque eu entrei no grupo Stone Co. em 2021 na Colact, hoje eu continuo no grupo Stone Co. na Lynx. E hoje eu trabalho remotamente e moro em Timóteo. E por isso eu estou aqui fazendo essa viagem a trabalho, que na época que meu pai fazia eu achava incrível, super chique. E estou fazendo essa viagem a trabalho para participar de um evento, para conhecer o meu time, que o time da Lynx eu não tinha conhecido pessoalmente. Então eu fui, visitei o escritório, conheci, tudo muito incrível. E por isso
eu estou realizando um sonho por esse conjunto de coisas. E esse sonho eu comecei a sonhar há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás. Eu comecei a sonhar na minha infância, na minha adolescência, no início da minha vida adulta. E hoje, em algumas palestras, né, do RD Summit, incluindo a da Marta Gabriel, que ela falou de futuros, de construção de pesquisas em relação a futuros, essa foi uma das coisas. E uma das coisas que eu atribuo muito à visão de futuro que meu pai tinha, e ele me incentivou a aprender uma área que estava em crescimento, que estava surgindo na época que eu aprendi. Que a primeira ferramenta que eu aprendi a mexer foi o Google Ads, que é a ferramenta de anúncios do Google que permite que a gente exiba anúncios na rede de pesquisa do Google enquanto as pessoas estão pesquisando. Eu comecei a aprender, eu fiz o curso em 2013, então isso estava surgindo na época. E na época, desenvolvendo esse conhecimento, e eu tive que correr muito atrás para desenvolver, né, morando no interior, eu não tinha oportunidades. E eu criei a minha própria oportunidade, a minha própria empresa, para poder prestar serviços aproveitando aquele conhecimento novo que eu estava desenvolvendo e que era demandado pelo mercado de trabalho. Então, eu comecei de uma forma alternativa, vamos dizer assim. Eu não comecei realizando o meu sonho, porque a gente precisa percorrer um caminho para realizar o nosso sonho. Mas eu sempre, nunca perdi isso de vista. E prestando serviço, desenvolvendo ali por conta própria, tentando algumas vagas em grandes empresas e não sendo aprovada, até que finalmente eu consegui o meu emprego e era em uma grande empresa em Belo Horizonte, né, na Somos Educação, e assim eu fui desenvolvendo. E os meus estudos, né, o meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento de conhecimentos, o tanto que eu corri atrás na graduação, mestrado, os cursos que eu fiz por fora, inclusive gratuitos, tudo isso me ajudou a percorrer esse caminho. E o mais legal de realizar sonhos é olhar para trás e ver o caminho que você percorreu e que tudo valeu a pena. E por isso é importante, né? E por isso eu tô gravando esse vídeo, é importante compartilhar que, independentemente do seu sonho, qualquer que seja o seu sonho, é preciso percorrer um caminho, mas que vai ser muito recompensador quando você alcançar finalmente o seu sonho, olhar para trás e ver o caminho que você percorreu para alcançar, que você finalmente alcançou e que tudo valeu a pena. Todo o seu esforço, tudo que você teve que fazer dentro dos valores e éticas, né, profissionais e pessoais possíveis, tudo que você percorreu para alcançar e que deu certo e que você conseguiu. E que agora você está pronto para sonhar outros sonhos, né, para traçar voos mais altos.